Olá a todos, eu sou o professor Frank. Já fiz um vídeo da minha apresentação para vocês, mas está na hora da nossa primeira aula sobre fundamentos da economia. Tema muito debatido aí nesse período pós-pandemia, ou final de pandemia, que assim seja, final de pandemia, para que haja recuperação na economia. Mas antes de falarmos sobre recuperação na economia, é preciso entender do que se trata a economia, o que é microeconomia, o que é macroeconomia. O governo pode ou não interferir na economia, pode ou não interferir nas negociações, no comércio, na produção. E é tão importante esse tema, principalmente agora que nós estamos falando, e a frase do momento é recuperação econômica, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Claro que cada país vai ter a sua peculiaridade, cada país vai ter a sua política fiscal, sua política financeira, enfim. Mas é preciso se recuperar desse período desastroso para os cofres públicos de vários países. É preciso reestruturar a economia, é preciso voltar a produzir, voltar a vender, voltar a comercializar. Mas para que isso ocorra, é preciso que você entenda primeiramente o que é economia, como ela se divide, quais são as políticas públicas relacionadas à economia. E claro, qual é o papel do governo e também qual é o papel do bacharel, do estudante, do formado em direito com a economia. Então, claro que antes de falarmos de economia, é preciso fazer uma parte introdutória, mostrar quais são os conceitos. Se eu perguntasse aqui no fórum para vocês o que é economia, cada um ia dar uma resposta completamente diferente. Há quem ia dizer, não, é o fato de você poupar dinheiro. De certa forma, não está errado. Ah, é o fato de você comprar, investir e lucrar. Também não está errado. Ah, é o fato de você controlar gastos, mexer e conseguir mais orçamentos. Todas essas respostas para a pergunta, de certa forma, estão corretas, mas é preciso entender que existe um conceito base, e é isso que nós vamos apresentar com a disciplina. Que conceito básico é esse? Então, vamos pelo básico, pelo conceito, e aí nós vamos construindo a ideia de macro, micro, economia internacional para a gente conseguir entender. Então, vamos lá. Economia é uma ciência social, faz parte de uma ciência social. E ela, como uma ciência, vocês viram em outras disciplinas, ela estuda algo, e ela estuda como empregar, como produzir, como recolher os nossos famosos produtos, nossos famosos recursos, diante de uma sociedade que tem necessidades ilimitadas. Existe um grande filósofo no qual eu acompanho que ele tem um conceito fantástico de necessidades ilimitadas. E realmente a sociedade vive de necessidades limitadas. O bom economista, o bom marqueteiro, digamos assim, a pessoa que trabalha com vendas, cria a necessidade ou faz florescer a necessidade de um consumidor. Nós temos necessidades limitadas de bens e serviços, nós queremos trocar nossos celulares, nós queremos comprar novos serviços, a tecnologia dispara com novos computadores, mais internet mais veloz. Temos, se você perceber, há pouco tempo atrás tínhamos o 4G, agora já temos tecnologia 5G. Então nós queremos, vivemos no campo do desejo. E para satisfazer essas nossas vontades, esses nossos desejos, nós temos aí que comprar, nós temos que adquirir. E a economia, ela estuda justamente esse emprego de recursos produtivos que são escassos para satisfazer uma necessidade ilimitada. E a palavra escassez é muito ligada à economia, por incrível que pareça. Então, o sistema econômico de um país, seja ele capitalista, seja socialista ou qualquer outro tipo de sistema econômico, o governo, a pessoa, o indivíduo ou o governo tem que tomar decisões de como produzir, para quem produzir, quanto e o que. Ou seja, como eu vou fazer, para quem eu vou vender, quanto eu vou vender e o que eu vou vender. Mais ou menos isso. Seja falando de questões governamentais, seja falando de questões individuais. Esse sistema econômico exercitado, tanto no país capitalista, socialista ou qualquer outro, ele basicamente fica ali correndo em volta de como, para quem, quanto e o que. E essa economia, ela está ligada, tá,
diretamente com a palavra escassez. Como assim escassez? Se não há escassez, não há necessidade. Essa que é a verdade. Imagine se você aí na sua casa, assistindo essa videoaula, tivesse tudo. Dinheiro, tudo que você, todas as suas necessidades daqui até o resto da sua vida, você já tivesse na sua frente. Para que você ia trabalhar? Talvez só por hobby, é verdade. Para que você ia comprar se já tem tudo que você precisa? Se você praticamente não precisa, não necessita desses bens. Então a economia ela gira em torno de uma ideia de escassez. As pessoas têm necessidades e tudo que ela deseja, a economia está lá para estudar. Se eu tivesse tudo que eu desejasse, eu não precisaria de economia, não precisaria existir. Para que estudar o consumo se eu já tenho tudo? Eu não vou conseguir consumir. Imagina a humanidade tendo tudo. Não ia ser necessário a economia. Regra geral. Ideia geral. Por quê? É uma utopia, tá? Não existe num país capitalista, num país de mercado, num sistema capitalista, não existe essa ideia de que todo mundo tem tudo. É utópico. E um mundo que nós vivemos de necessidades ilimitadas, quando as pessoas alcançam um objetivo, alcançam um bem, elas já estão almejando outro. Isso é errado? Não, não é errado. Mas vejam que faz parte da natureza humana. O desejo, o ter, o querer ter, a emoção do desejo. Mas quando eu já o tenho, eu não me satisfaço mais com aquilo. Eu quero ter outra coisa e assim nós somos desde pequenos. Sempre queremos ter outra coisa. E para ter outra coisa, em um país capitalista, é preciso comprar, adquirir. E é esse sistema, essa necessidade ligada a uma ideia de escassez é que a economia ela estuda. Ou seja, abre aspas aí, as necessidades de ontem não serão iguais às necessidades de hoje, nem tampouco as de amanhã. Estamos vivendo em um looping eterno de consumo para satisfazer os nossos desejos. E a economia sempre vai existir para ajustar essas necessidades, ou seja, ajustando as pessoas aos recursos existentes. Com a economia, as pessoas podem ter tudo o que querem. Com a economia, as pessoas podem ter tudo o que querem? Essa é a pergunta. Já pensou se você pudesse ter tudo o que você quer, estudando economia? Infelizmente, tá? Nem todo mundo consegue. E quando nós temos tudo, acaba-se a necessidade, então não há mais sentido de existir o estudo da economia, tá? A economia existe para beneficiar e não prejudicar. Apesar de estar ligado a essa ideia de consumismo, né, do desejo de satisfazer, a economia ela não existe para prejudicar, para tornar a pessoa viciada a um comportamento desenfreado de comprar, comprar, comprar. Os custos existem em qualquer esfera de estudo da ciência social, não só na relação de consumo. A economia também ela existe, por exemplo, nas políticas públicas, no investimento que o governo faz na educação, na saúde, na segurança. Também há a presença da economia nas relações comerciais com o exterior, nas relações de mercado, venda de petróleo, a aquisição de bens, tudo está ligado à economia. Ou seja, a ciência, a economia não existe para prejudicar, ela existe para beneficiar. Ela dá elementos para que você possa organizar as finanças não só de um indivíduo, mas também de todo um país através das políticas públicas de um governo, através do plano plurianual, da lei orçamentária anual e da lei de diretrizes orçamentárias. Tá? Essas 3 peças orçamentárias que o governo propõe, apoiado e aprovado pelo Congresso, que também tem base nos fundamentos da economia. E ainda continuando nos conceitos, um conceito que é muito utilizado na micro e na macroeconomia, que daqui a pouco eu vou falar para vocês do que se trata, é que o custo de oportunidade do capital, tá, é uma escolha do consumidor, tá, do produtor e do governo. Um exemplo está assim, um produtor decide utilizar um galpão que tem para produzir
Em vez de alugar, ele resolve produzir alguma coisa naquele galpão. Então ele fez uma escolha. Eu poderia alugar, eu poderia produzir, utilizar, então eu resolvo fazer uma produção. E ali vai ter um custo, né? É a renda do aluguel. É um custo implícito, ou seja, eu decidi e aí eu vou ter que produzir, tá? E aí, senhores, essa renda é um custo de oportunidade que nós chamamos, porque um novo negócio pode dar certo, um novo negócio pode não dar certo. Talvez o que eu ganhe não cubra os custos que eu tenho. E aí, senhores, essas escolhas são baseadas na razão e na experiência. É aquela expertise do comerciante. Então veja que ele vai lá, ele olha o local, ele analisa, ele pensa o que ele vai ter de gasto, o que ele vai ter de lucro, será que é suficiente para suprir os gastos? Quando ele faz essa análise, ele está exercendo fundamentos da economia. E o governo também faz isso, tá? Escolhe, então, tanto as escolhas do dia a dia do indivíduo, quanto as escolhas a nível de governo, que mexam ali com moeda, que mexam com orçamento, vão ter impactos na economia. Um exemplo, escolhas do nosso dia a dia que vão impactar diretamente, tá, na economia. Compra o cafezinho ou um lanche? Se bem que tem umas dicas aí de alguns economistas no YouTube que pedem para a pessoa sair do vermelho cortando o cafezinho. Eu, particularmente, nunca vi ninguém que ficou rico cortando o cafezinho, deixando de gastar mais. Às vezes, quando você está desesperado financeiramente e precisa recuperar um dinheiro perdido, ou então sair do vermelho, aí o cafezinho pode ser que faça uma diferença no final, cortar o cafezinho. Faça um curso de especialização ou uma viagem? Isso aí é uma pergunta que nos leva a muita reflexão. Será que eu penso em lazer ou simplesmente eu penso na minha capacitação, penso na minha especialização? E aí, isso são a níveis individuais. Agora, se a gente partir para o lado, tá, de governo, vamos pensar como governo. Decisões também têm impacto na economia. Eu vou combater o tráfico de drogas investindo em segurança pública, em equipamentos, ou eu trato do vício dos usuários investindo em saúde. Aí eu posso, ao invés de comprar novas viaturas ou investir no combate ao tráfico, nas investigações, eu resolvo tratar o viciado. Ou eu posso fazer ambos se eu tiver orçamento. Então vejam que tanto as decisões a nível de indivíduo, ou seja, a nível individual, como as decisões a nível de coletividade, a nível de governo, tá, vão impactar, são da área da economia. Então, a gente pode dizer que a economia praticamente está em volta, está em vários lugares. E do cafezinho ao PPA, que é o Plano Plurianual de Governo, a economia vai trazer fundamentos para que a gente possa fazer escolhas. A pessoa, eu vou comprar um pão ali na padaria e de repente eu vou usar fundamentos da economia para saber se eu compro 6 pães ou se eu compro um pacote de pão de forma, o que é mais lucrativo. Isso são fundamentos da economia. A nível de governo ou a nível de indivíduo, elas estão lá, elas existem. E elas trazem melhor qualidade de vida, ou seja, não só para o indivíduo, mas também para a sua sociedade. Pode ser a curto prazo, né, um investimento rápido a curto prazo, como também pode ser a longo prazo. Tá? Então, não é incorreto afirmar que a economia tem alguns campos, né? E apesar de amplos, os 4 principais são microeconomia, que nós vamos falar, macroeconomia, que nós vamos falar, economia internacional lá para frente e desenvolvimento econômico também lá na frente. Tá? Então vamos começar com microeconomia. Também chamada de teoria dos preços, essa aqui estuda o comportamento dos produtores e dos consumidores em mercados específicos. Ela é fantástica. Tá? Se você vê o Instagram, Facebook, está cheio de pessoas que utilizam esses estudos para alcançar o seu público, alcançar os seus consumidores. Vai estudar o agente de forma individual, o que aquela pessoa compra, o que aquela pessoa pesquisa na internet. Hoje, com a tecnologia, isso está muito, muito, muito fácil. Você chega ali, coloca os cookies, você começa a navegar no site e o Google, o servidor, está só absorvendo as suas preferências. E de repente ele vai te oferecer um produto com base naquilo que você pesquisou. Antigamente tinha aquelas pesquisas de mercado e tal, mas hoje está muito mais informatizado, muito mais automatizado.
E é muito interessante que é tudo interligado. Pense bem, reflita comigo. Você faz uma pesquisa no Google de um hotel para passar suas férias lá na Argentina, sei lá onde for. Você fez a pesquisa no browser da internet, no Google. Quando você acessar o seu Instagram, vai começar a aparecer no seu feed de notícias, no seu feed lá de publicações, só publicações de empresas de viagem, companhias aéreas, de hotéis. Me corrija se eu estiver errado, mas é difícil eu estar errado com relação a isso. E o que você pesquisa no Instagram, o que você pesquisa no Twitter, o que você pesquisa no Google, o que você fala no WhatsApp, preste bem atenção, o que você digita no WhatsApp, começa a aparecer como sugestão no YouTube, em propagandas, no Instagram. É o estudo. Pessoas estão milionárias com isso, grupos no Facebook, pessoas estão milionárias estudando o comportamento, coletando dados relativos à sua navegação. Isso me lembra muito um cartão de crédito de um supermercado famoso na nossa cidade, que você comprava com ele e acumulava pontos. Só que esse cartão, ele acabava praticamente observando tudo que você comprava. Ele sabia tudo, quais as lojas que você comprava, e a rede de supermercado desse cartão começava a produzir produtos daquela marca, porque ele sabia que os seus consumidores compravam fora. Então ele começava a trazer os consumidores para dentro da sua loja. Ele, de certa forma, espionava as suas faturas. Ele podia fazer isso, você estava utilizando o cartão deles. E hoje em dia, na internet, isso é muito fácil de se fazer, tá? Então, os produtores querem maximizar seus lucros e os consumidores desejam maximizar a sua satisfação. Existe uma escassez, eu quero satisfazer aquele meu desejo e o produtor do outro lado quer satisfazer o seu lucro. E acaba que eu compro aquilo que eu quero e ele vende aquilo que ele precisa. E aí vem a palavra demanda. Essa é a palavra de destaque nesse estudo da microeconomia. Demanda. Os agentes individuais, os produtores, eles vão tomar suas decisões, tá, de preço de produção de acordo com a demanda. E a regra geral, tá? Pode ser que haja diferença. É que quanto menor o preço, maior o consumo. Quanto maior o preço, menor o consumo. Existe até um gráfico, vocês estão vendo aí na tela, que dá mais ou menos essa ideia. A oferta sobe, a demanda desce. O que se busca, tá? O que se busca é um equilíbrio entre a demanda e a oferta. Um ponto de equilíbrio ali para você não subir demais os preços e também não ficar com produtos estocados que não saem. É preciso estudar, tá? O indivíduo que ele compra e ofertar aquela necessidade. O bom vendedor cria a necessidade. O bom vendedor cria a necessidade. Vendedores encontram a necessidade. O bom vendedor cria a necessidade. Tá parecendo papo de coach, né? Mas eu não sou coach, não. Mas é essa que é a realidade. O produtor cria a necessidade e aí você acaba gastando e ele acaba vendendo. Isso a nível de microeconomia. Mas vamos para o campo da macroeconomia. O que quer dizer a macroeconomia? Ela estuda fenômenos da economia como inflação, desemprego, crescimento econômico, renda, plano plurianual, lei orçamentária, diretriz orçamentária, são políticas do setor público. E uma disciplina que eu já dei aula, na época que era presencial, era direito financeiro. E lá nós estudamos, se não me engano, oitavo período, nós estudamos sobre finanças, plano plurianual, LDO, LOA, como o governo interfere na economia através das agências de fomento. Então, a macroeconomia se relaciona com o comportamento da economia como um todo, coletividade, algo macro, tá? PIB, que é o Produto Interno Bruto, taxa de inflação, desemprego, contas públicas, dívida pública, taxa de câmbio, ciclo econômico de curto e longo prazo, os royalties, isso é economia. E aí, quando você mexe com isso, você não está mexendo mais com a ideia de vender um celular novo para alguém. Você está trabalhando com toda uma sociedade, com todo um país. E as grandes diferenças estão no enfoque. Preste bem atenção. Inclusive, já tem TDE para você responder com base nisso aqui. O enfoque é a grande diferença. A microeconomia trata
das unidades econômicas individuais. A macroeconomia trata das unidades econômicas dando prioridade ao conjunto, à coletividade, à sociedade. A microeconomia, por exemplo, inclui consumidores, trabalhadores, investidores, proprietários de terras, empresas, qualquer indivíduo que desempenhe um papel de produtor ou de consumidor. Já a macroeconomia, ela é o estudo do comportamento econômico, das políticas econômicas, do investimento, das exportações, da importação, a balança comercial, tá? Preços, aumento ou não de salário, moeda, se você vai imprimir mais moeda, se você vai recolher mais moeda, orçamento público, e entra aí as três peças orçamentárias, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, PPA, Plano Plurianual, LOA, Lei Orçamentária Anual, as taxas de juros, a dívida pública interna, a dívida pública externa. Vejam que é muito, muito amplo a macroeconomia. Você tem muitas coisas para fazer. Haja trabalho para o Ministério da Economia. Mas, enfim. E o governo, para controlar isso, ele vai utilizar instrumentos de políticas macroeconômicas para atuar sobre essa capacidade produtiva e também consumerista do país. Ele tem que regular, não dá para produzir demais e estocar, e aí você vai ter uma crise de superabastecimento. Nossa, crise de superabastecimento você não consegue dar vazão aos produtos, os produtores vão deixar de produzir. E também você não pode ter uma escassez em que o consumidor precisa daquele produto e não há. Então tem que ter um equilíbrio, tá? Tanto de quem produz como para quem vende. Enquanto a microeconomia estuda o indivíduo comprando um produto, a macroeconomia estuda todos. A macroeconomia estuda todos os mercados como um só sistema econômico. Ele desconsidera se é venda de celular, se é gêneros alimentícios, se é bebida alcoólica. Não. Ele estuda como uma unidade, um sistema único da economia, tá? E eu posso afirmar que o conjunto de microeconomias vai gerar a macroeconomias. Elas são interdependentes. Apesar da microeconomia tratar do indivíduo, da relação individual, e a macroeconomia tratar da relação pública, elas são ligadas, elas são interdependentes, uma influencia diretamente a outra, tá? E o governo pode sim e deve. Aí vem aquela velha discussão política, o governo não pode interferir, deve. E quando você estuda direito financeiro, você percebe que ele faz isso o tempo todo. Quando, por exemplo, o governo aumenta, abaixa, a moeda sobe, desce, o governo aumenta a taxa de juros, baixa a taxa de juros, mexe no orçamento público, quando o governo investe nas agências de fomento, quando cria programas de aceleração, programas de crescimento, quando cria incentivos ao produtor rural, isso tudo ela está interferindo, tá, na economia. Perceba que não é só chegar lá e controlar através de estatais. Não, não, não. Existem várias políticas de incentivo, sejam através das agências de fomento. Quem são as agências de fomento? Banco do Nordeste, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, tá? Quando o governo compra diretamente dos produtores, né, os produtores de uma região não estão conseguindo vender, então o governo vai lá e compra o produto. Quando o governo financia os produtores, existem financiamentos para maquinário, para terras, em que a pessoa pode pagar em 300, 400 prestações. Tá? Quando o governo oferece um produto mais barato, como assim o governo oferece um produto mais barato? Parte daquele produto, o governo que paga para a pessoa carente, incentiva a produção. Tudo isso são formas de intervenção na economia. Vejam que não é só simplesmente exercer o controle, não. Existem várias formas do governo interferir na economia. Até quando ele altera ali, muda a base de cálculo ou a alíquota, ou altera o valor de um tributo, ele vai interferir na economia. E além das agências de fomento, temos outros órgãos reguladores, a ANEEL, a Anatel, o CAD, ou seja, além de interferir na economia, o governo pode regular, fiscalizar, controlar. Isso é macroeconomia, tá? Um exemplo que eu trago para vocês
é como o governo controla bens viciantes, como cigarros, bebidas alcoólicas e outros impostos sobre esses bens, tá? Eles são maiores. Para quê? Aumenta a arrecadação do Estado. Né? O imposto mais caro aumenta a arrecadação do Estado. 2, inibir o consumo. Então, você vai inibir a produção, você vai inibir o consumo, porque a pessoa vai deixar de produzir porque a taxa tributária é muito alta e o lucro é pequeno. E o consumidor deixa de comprar porque acaba ficando mais caro. Mas você faz isso, o governo faz isso para satisfazer dois objetivos: controlar o vício e aumentar a arrecadação. Isso também é interferência na economia. Outra forma que o governo também interfere são através das políticas macroeconômicas. E que políticas são essas? Eu trouxe aqui algumas para a gente entender quais são essas políticas macroeconômicas. Primeira, a política monetária. Essa mexe com a quantidade de moeda em circulação, tá? Muita moeda mexe direto na inflação. São planos e políticas de curto prazo, tá? E aí o aumento ou abaixo a taxa de juros. Como é que o governo retira a moeda de circulação? Você já se perguntou como é que o governo faz para retirar moedas de circulação? Ele não vai simplesmente lá abrindo a carteira de todo mundo, pegando dinheiro aqui e ali. Não vai fazer isso. Ele vai controlar como? Aumentando a taxa de juros bancário. Isso faz com que o consumidor ele pague mais caro os empréstimos e acaba devolvendo. Ou seja, o que é um empréstimo? Você pega um dinheiro para comprar algo que você não precisa com dinheiro que você não tem. Eu sempre uso essa frase. Empréstimo é pagar algo que você não precisa com dinheiro que você não tem. Então, se eu pego 5 mil reais, eu vou devolver aos cofres 5 mil reais mais os juros. Se o juros é muito alto, eu acabo devolvendo 10 mil. 5 mil do banco de volta e mais 5 mil do meu bolso. Isso faz com que o dinheiro comece a entrar nos cofres públicos, comece a entrar no Banco Central. Quando a taxa de juros é muito elevada, isso faz com que os bancos retenham mais dinheiro e esse dinheiro é repassado para o Banco Central. Ele sai de circulação. E é uma maneira interessante, né? Eu tiro 5, devolvo 5 e dou mais 5, eu estou devolvendo 5 mil. Eu estou tirando do meu poder de circulação 5 mil reais e estou devolvendo ao banco. Tá? Temos a política fiscal. A política fiscal, ela se refere aos gastos públicos. E aí tem receitas e gastos, ou seja, receitas e despesas. E quem estuda isso é o direito financeiro. Eu botei política financeira e política tributária, mas eu vou deixar para vocês como sugestão lá no fórum, me cobrem, um vídeo que eu tenho no canal no YouTube falando sobre diferenças entre direito financeiro e direito tributário, que cada um estuda. Então, política fiscal é relativa a direito financeiro e também tributário. Tá? A política que tem que passar pelo Congresso Nacional, ou seja, o chefe do Poder Executivo elabora ali a sua lei orçamentária anual, o seu plano plurianual de 4 anos e a sua lei de diretrizes orçamentárias e manda para o Congresso. O Congresso vai lá fazer a votação, tem todo um sistema de votação específico, tem que ter um quórum específico, tem prazo para começar, prazo para terminar, e é o orçamento que o chefe do executivo vai trabalhar nos próximos anos. Sendo que a LOA, o nome já está dizendo, lei orçamentária anual, todo ano ela tem as suas alterações. E isso é economia, são políticas fiscais. Além da política fiscal, nós temos a política de renda. E aí é quando o governo interfere diretamente no seu bolso, diretamente na sua renda. Como ele está fazendo isso? Como é que ele pode fazer isso? Ele mexe no imposto de renda. Mais, menos, ele vai mexer no imposto de renda e vai mexer diretamente na sua renda. Se eu aumento o imposto de renda, se eu abaixo a taxa de isenção, eu estou mexendo diretamente no seu bolso. Trabalhamos aí em média de 5 meses durante um ano só para pagar imposto de renda. Isso vai diretamente no bolso. Temos a política comercial ou política cambial. E aí é quando o governo mexe com políticas de comércio exterior, tá? Acordo de exportação, importação, quanto vender, comprar, tá? Valor da moeda estrangeira. Quando a bolsa está em queda, eu tenho que atrair capital estrangeiro. Então eu desvalorizo a minha moeda para fazer com que o investidor se atraia e compre as ações mais baratas. Só que quando está entrando muita moeda estrangeira, isso pode também ser um problema.
Aí eu abaixo o valor da moeda, e isso faz com que o investidor se afaste. Porque, digamos, no seguinte cenário, $1, R$ 2 e $1, R$ 4. Tá bem mais do que isso, mas só para a gente entender. Quando a bolsa está caindo, geralmente, não é regra, eu vou fazer o quê? Eu vou aumentar o valor do dólar, eu vou desvalorizar minha moeda. Então, o investidor, com o dinheiro que ele comprava uma ação, agora ele compra duas. Então, ele vem e traz o dinheiro de volta. Mas quando começa a sair muito, isso pode ser um problema também. E aí eu acabo me endividando. Então, eu freio isso, e aí o investidor olha assim, digo, opa, agora eu não compro, com $1 eu não compro mais duas ações, compro uma e meia, então vou esperar, ele recua. Então, fazendo o controle da política comercial e cambial, eu consigo controlar a entrada e a saída de capital estrangeiro. E além dessas políticas que eu falei para vocês de macroeconomia, existem ainda outras políticas que utilizam outros indicadores, como o produto interno bruto, o índice de preço ao consumidor e várias outras políticas. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês o conceito de fundamentos da economia, que vocês tenham entendido que a economia está presente praticamente em todas as nossas decisões no dia a dia, e que você tenha entendido o que é microeconomia, o que é macroeconomia, quais são as diferenças e como elas atuam. Qualquer dúvida pode deixar ao fórum, mandar mensagem, a gente responde, discute. Até a nossa próxima aula.